Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães das oferendas, que nem ele, nem os seus companheiros eram permitidos comer, mas unicamente os sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador de toda a humanidade. Porém, é preciso, para experimentar a graça redentora de Cristo, é preciso crer. É preciso, pela fé, abrir o próprio coração para acolher a graça redentora de Cristo. Ele é o Salvador de toda a humanidade. Mas precisamos acolher a salvação que Cristo nos oferece, a salvação que Ele nos concedeu por sua Páscoa de morte e ressurreição, através deste gesto de amor, o sacrifício da própria vida para a salvação da humanidade. Jesus revela que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele prega a palavra de Deus, ele prega o reino de Deus, ele manifesta o dom da salvação por meio de sinais, por meio de curas, por meio de prodígios, para que as pessoas pudessem abrir seus corações à graça redentora de Deus, crendo, confiando nesse Deus que é rico em misericórdia. Por isso que no Evangelho de hoje, nesse trecho do capítulo 12 do Evangelho de São Mateus, Jesus ensina que o que Deus quer para todos nós é a misericórdia e não o sacrifício. Porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Crer em Jesus, proclamar com a própria vida que Ele é o Senhor de todas as coisas, é confiar dia após dia no Deus rico em misericórdia. É trilhar um caminho de fé que nos coloca nesta confiança da misericórdia de Deus. Nós sabemos que para o povo de Israel,
a lei do sábado era uma lei sagrada e continua sendo uma lei sagrada. Para nós cristãos, tudo aquilo que Deus orientou o povo de Israel sobre o sábado, o dia do repouso, o repouso sabático, tudo que Deus orientou para o povo de Israel se transferiu para o domingo, porque no domingo Jesus ressuscitou. É o dia do Senhor, é o dia do esplendor da glória de Deus, é o dia do esplendor da misericórdia de Deus, é dia da comunidade cristã, é dia dos discípulos e discípulas de Cristo celebrarem o mistério da salvação, a manifestação plena da misericórdia de Deus na Páscoa redentora de Jesus. É o domingo, o dia do Senhor. Mas, infelizmente, o povo de Israel, por vários motivos, acabou transformando a lei do sábado numa lei de opressão, numa lei de escravidão e não de promoção da liberdade humana, não de promoção da dignidade humana. Era muito mais importante a lei do sábado do que os gestos concretos de amor e caridade, porque Deus tinha inspirado esse povo através do repouso sabático, que no dia de sábado não se devia trabalhar, para celebrar a memória da criação. No sétimo dia, depois de ter trabalhado, criando todas as coisas, Deus descansou. Repouso sabático. Celebrar o culto de Deus, celebrar a glória de Deus, celebrar o Deus que é rico em misericórdia, o Criador de todas as coisas. Estas eram as motivações da lei do sábado. E a partir daí, promover a dignidade humana, promover a liberdade humana, promover o dom da família, porque no dia do descanso, uma vez que a pessoa não vai trabalhar, ela deve, além do culto sagrado de Deus, cultivar a comunhão familiar, cultivar aqueles laços de amor familiares tão importantes, porque no dia a dia, por causa da necessidade do trabalho, as pessoas não têm condições de cultivar esses laços familiares de amor. É o domingo, o dia do Senhor. Mas infelizmente, como eu disse, essa lei do sábado se tornou numa lei opressora. Jesus, que é nosso Salvador, Ele que veio para nos salvar, revelando o Deus rico em misericórdia, Ele diz: o Filho do Homem é Senhor do sábado. É no seguimento de Jesus, é na proclamação do seu senhorio, meus irmãos e minhas irmãs, que verdadeiramente nós experimentamos a graça redentora de Cristo, que verdadeiramente nós experimentamos a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus se estende para todo homem, para toda mulher, independentemente da cultura, do estado de vida, independentemente da faixa etária. Todos nós, como esse sol que vai surgindo sobre nós, todos nós, toda a humanidade é alcançada, toda a humanidade é alvo da misericórdia de Deus. Mas essa misericórdia transforma a vida, essa misericórdia penetra no coração daqueles que proclamam o senhorio de Jesus, daqueles que vivem a verdadeira liberdade dos filhos e filhas de Deus, não se deixam escravizar, não se deixam dominar pelo pecado, pela maldade do coração humano, não se deixa escravizar pela injustiça, pela imoralidade, mas nesta confiança
Na misericórdia de Deus, proclama com a própria vida o senhorio de Jesus. Proclama com a própria vida, testemunha com a própria vida o senhorio de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, na primeira leitura desta Santa Missa, nesse trecho do livro do profeta Isaías, nós encontramos uma página onde o rei Ezequias, o rei de Israel, ele é acometido de uma grave doença, percebia que os seus dias terrenos já estavam terminando, a morte se aproximava, mas uma coisa também incomodava o coração do rei. Diante do fato de que ele estava prestes a morrer, Israel ficaria vulnerável, o povo de Israel ficaria vulnerável em relação aos povos inimigos. O rei tinha também essa preocupação. A sua morte seria motivo para que os povos inimigos invadissem Israel, invadissem o território de Israel, portanto, causando grandes males ao povo de Israel. Diante dessas realidades, o rei Ezequias reza. O rei Ezequias faz a sua oração, oração acompanhada de lágrimas, porque ele, sendo rei de Israel, confiava no poder do amor, no poder da misericórdia de Deus. E por isso Deus ouve a oração de Ezequias, acrescenta aos seus dias mais 15 anos. O que isso tem a nos ensinar? Se nós queremos ser atingidos pela graça redentora de Jesus, se nós queremos alcançar a misericórdia de Deus, para que nós proclamemos no dia a dia da nossa vida o senhorio de Jesus, é fundamental rezar. É fundamental, irmãos e irmãs, adquirirmos o hábito da oração. Eu pergunto para você, no seu dia a dia, a oração se faz presente? Você reza, meu irmão? Você reza, minha irmã? A partir das realidades concretas que você vive, seus motivos para louvar, seus motivos para agradecer, você expressa esses motivos em oração? Quando você tem consciência de cometer o mal, de cometer o pecado, quando você tem consciência de ter comprometido sua vida com o pecado, você suplica a misericórdia de Deus, você suplica o perdão de Deus? Diante do sofrimento de tantos irmãos e irmãs, diante das dificuldades enfrentadas pelos irmãos, você intercede, você suplica ao Senhor? Se tem uma forma maravilhosa para proclamarmos o senhorio de Jesus, que Ele verdadeiramente é Senhor de nossa vida, Salvador de nossa vida, se existe uma forma maravilhosa para nós experimentarmos o poder transformador da misericórdia de Deus, essa forma é a oração. Por isso, celebramos essa Eucaristia, comunhão com a palavra redentora de Jesus, comunhão com o corpo e o sangue de Cristo, graças estas que nos garantem um coração orante. Eu peço a Deus que pela graça dessa Eucaristia possamos todos ter um coração orante. Vocês que se encontram aqui no santuário do Pai das Misericórdias e aqueles que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de Comunicação, que Deus nos dê a graça de um coração orante, para que possamos viver pela oração a liberdade dos filhos e filhas de Deus, o seguimento redentor de Cristo, a abertura da alma, a abertura do coração, para sermos transformados
pelo poder da misericórdia de Deus, de modo que saiamos dessa igreja proclamando o senhorio de Jesus, proclamando o senhorio do Redentor que é Cristo. No silêncio no qual nos encontramos, aproveitemos agora para fazer a nossa oração. Peça a Deus, meu irmão, peça a Deus, minha irmã, a graça de um coração orante. De um coração orante. Peça agora a Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.